Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, tranquilo, aquecido, como você Aquecido? disse. Aquecido? Pronto? Para enfrentar a sexta-feira, Elivaldo, na outra sexta-feira, dia 1º, o ex-presidente Lula vai chegar ao Piauí, vai chegar lá por Picos, tem agenda em Picos na sexta, no sábado à noite ele chegará em Teresina, o domingo todo ele fica em Teresina fazendo agenda aqui, vai a Altos também, na segunda-feira vai a Timon, recebe título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Piauí e continua aqui em Teresina até mais ou menos o final de segunda-feira. É a caravana que o ex-presidente está fazendo pelos estados do Nordeste, Elivaldo, que enfrentou críticas e até reações da oposição aqui no estado do Piauí. Ontem o governador falou sobre esse assunto. Falou sobre o assunto, justificou a presença, a peregrinação do ex-presidente Lula pela região Nordeste, mesmo com os questionamentos da oposição, sobretudo partindo do deputado estadual Robert Rios Magalhães. O deputado estadual Robert Rios explica os questionamentos que fez a visita do ex-presidente Lula ao Piauí na próxima semana. Eu fiz um requerimento, fiz um ofício ao Ministério Público noticiando sobre campanha eleitoral antecipada. Não pode fazer campanha antecipada ninguém. Nem o presidente Lula, nem o Dória, nem o Alckmin, nem o João Henrique, nem ninguém. E aqui no Piauí tem um agravante. A campanha antecipada beneficia o Lula, beneficia o governador Wellington Dias, os deputados do PT, os candidatos do PT a senador, todos se beneficiam. É uma verdadeira campanha, as claras, no meio da rua, em carros adesivados, como o ônibus adesivado, passeata, caminhada, discurso. Então isso é vedado por lei. Lula pode vir ao Piauí milhares de vezes. Lula não pode vir no Piauí, fora do período eleitoral, fazer campanha antecipada. Isso ele não pode. E quem explica é o governador Wellington Dias, um dos responsáveis pela elaboração da agenda do ex-presidente no Piauí. O presidente Lula é um líder experiente que está indo a lugares do Brasil tratar de temas do Brasil. Eu comemoro o fato, no momento em que só se fala de desgraceira, só se fala de coisa ruim, enfim, tem alguém com a liderança do presidente Lula para tratar da pauta do povo, tratar de segurança, tratar de saúde, tratar de educação, tratar sobre produção, de como cuidar da rede social, como cuidar dos mais pobres, como lidar com a economia, qual é a saída para o momento da economia, qual é a saída para o momento da política. Então, eu creio que nós temos que ter mais líder viajando pelo Brasil para colocar na ordem do dia a pauta que interessa ao povo. Tá, então, na próxima sexta-feira, começando lá por Picos, com uma grande agenda, inclusive lá na região de Picos. O Elivaldo até falava que no caminho de Picos para Teresina, ele deve parar em algumas cidades, pelo menos para dar um oi para o pessoal. Exatamente. E um destaque nessa caminhada do ex-presidente Lula será o município de Valença. Lá é um município, Nádia, onde o PT, o Diretório Municipal do PT, tem uma longa história. É um dos mais tradicionais no estado do Piauí. Seguramente vai merecer uma parada, uma rápida conversa, pelo menos, com dirigentes e militantes do Partido dos Trabalhadores do município de Valença, importante município ali da região valenciana. Mas o ex-presidente vem fazendo isso não só no Piauí, mas em vários estados nordestinos. E faz parte exatamente desse período pré-eleitoral, de visitas a correligionários e testar um pouco também a sua popularidade numa das regiões que já foi assim, que tem mais, onde o ex-presidente Lula tem mais prestígio, que é a região Nordeste. Muito bem, Elivaldo. Ontem teve um encontro do PSDB lá em Brasília. O nosso correspondente Délio Rocha estava lá, acompanhou ao vivo para o Jornal do Piauí. E os tucanos ontem foi num clima de paz e amor. Acho que combinaram tudo dentro do auditório, lá onde estava acontecendo o evento, para fora do auditório se passar o clima de que o partido não está rachado, não está unido, não há divergências. Mas há divergências, né? Claro seguramente. O presidente Tasso Gereissati de um lado, o presidente afastado Aécio Neves de outro, tem o grupo lá do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do partido à presidência da República, e tem o do Dória, que apesar de ter sido eleito com a força total plena e o patrocínio de Geraldo Alckmin, mas ele se apresenta naturalmente pela posição que ocupa como prefeito da maior cidade do país. João Dória Júnior também é pré-candidato à presidência da República. Por aí você tira como há essas diversas tendências dentro do PSDB. Tendências essas que o próprio presidente Tasso Gereissati considera absolutamente normais e
espera que elas não sejam assim estimuladas a ponto de causar estragos à unidade do partido no futuro. Exatamente isso, Alivaldo. Quando a gente fala em divergência, há quem interprete o fato da gente dizer que tem uma divergência dentro do partido como uma agressão ao partido. Todos os partidos têm cabeças pensando de forma diferente. O PSDB não tem privilégio nenhum por estar também nessa situação. O PMDB tem essa situação, o PT tem essa situação. Todos os grandes partidos, até os menores também, têm divergências internas. Conversava até essa semana com o ex-governador Wilson falando sobre o PSB, também tem divergência interna. Então não é agressão dizer que o PSDB está nessa situação, não. No entanto, ontem foi dia de colocar panos quentes na situação mais grave da divergência que aconteceu na semana passada, que foi quando o programa do partido foi exibido, né, que era praticamente todo contra o presidente Temer, sendo que o presidente tem 4 ministros do PSDB. Então, ontem, o senador Tasso Gereissati, conversando com a imprensa, a TV Cidade Verde estava lá, disse que não há divisão interna no partido, não. Está tudo tranquilo dentro do PSDB. Quando uma ala do PSDB defende que o partido saia do governo, isso não mostra uma divisão? E mostra uma divergência, mas isso é página virada. Essa discussão não existe mais. Essa questão de ficar ou não no governo pertence ao presidente da República. O presidente da República é quem designa, escolhe ministro, bota ministro, e ele está à vontade para fazer o que quiser. Nossas posições congressuais não dependem disso, e nossa agenda, sim, ela continua independente de qualquer coisa. Sobre aquela informação de que o presidente Temer queria que o senhor saísse da presidência do PSDB e que esse assunto foi discutido numa reunião com o senador Aécio Neves. Nunca ouvi, eu só ouvi falar disso, mas me parece que eu imagino até que, eu não sei se o presidente Temer queria ou não, mas isso não tem importância nenhuma para o PSDB. O presidente Temer, querendo ou não querendo, não tem, e não acredito que o presidente Aécio participasse dessa discussão. Aí o senador Tasso, página virada, mas muito firme, continua presidente do partido até o final do ano. O senador Aécio continua afastado da presidência. Ele deixou claro aí na fala dele, Tasso Gereissati é da ala oposicionista tucana do PSDB. E Aécio Neves é da ala de apoio, que dá apoio ou que defende o PSDB na base aliada ao presidente Michel Temer. Falar em senador Aécio Neves, ele anunciou ontem, durante esse encontro do PSDB em Brasília, que o partido terá um pré-candidato à presidência no ano que vem. Ele não se coloca como um dos postulantes nessa pré-candidatura. Aquele movimento de uma ala do PSDB que queria tirar Tasso Gereissati aí da presidência interina. Olha, eu quero dizer que quando me licenciei, para mostrar de forma definitiva na justiça a absoluta correção dos meus atos, eu fiz para preservar o interesse do partido. E eu escolhi o senador Tasso Gereissati como presidente interino. Em determinado momento ele quis colocar fim a essa interinidade, me devolvendo o partido. Eu insisti a ele há 20 dias atrás que permanecesse. E novamente estou dizendo que é ele quem tem hoje as melhores condições de conduzir o partido até dezembro. Vamos todos ajudar, participar, está sendo definido aqui o cronograma das convenções, de um grande congresso em dezembro, e eu defendo que em dezembro o PSDB apresente ao país o seu pré-candidato à presidência da República. E ali vamos fazer uma nova convenção para eleger, aí de forma definitiva, a executiva que vai conduzir as eleições presidenciais. Sobre as pretensões do João Dória. Legítimas, um prefeito que tem hoje uma grande visibilidade, do prefeito da maior cidade brasileira. O excesso de quadros nunca foi um problema para o PSDB. Esse é um problema que outras legendas gostariam de ter e não tem. Temos outros nomes também colocados e no momento certo o candidato do PSDB deve ser o que tem melhores condições de unir o partido, reconectar o PSDB com a sociedade e principalmente vencer as eleições. Quais os votados para a presidência? O senhor é um? Não, eu estou fora disso. Senador Aécio, que em 2014 foi para o segundo turno com a ex-presidente Dilma Rousseff, era o candidato forte do PSDB, inclusive antes de todas essas denúncias também para 2018 era um dos mais cotados, que agora já praticamente carta fora do baralho. O PSDB deve mesmo até o final do ano lançar Geraldo Alckmin como candidato à presidência da República. Exatamente, o mandato dele termina em 2018, o senador Aécio Neves, e ele provavelmente disputará uma vaga na Câmara Federal pelo PSDB de Minas Gerais. Dificilmente ele concorrerá. Pode ser, dificilmente,
Hoje, se fosse hoje a eleição, ele não concorreria, por decisão política, à reeleição. O PSDB deverá, um dos nomes mais cotados, Nádia, para comandar o PSDB é o ex-senador e atual governador de Goiás, Marcondes Perillo. Marconi Perillo. E deixa eu agradecer aqui e parabenizar também o jornalista Délio Rocha pelo trabalho que fez ontem na cobertura desse evento super importante para a política nacional, que foi a reunião do PSDB, falando ao vivo de lá. Parabéns, Délio, e o nosso cinegrafista Gralha Júnior também. Impecável cobertura do Délio. Impecável cobertura de Délio Rocha. E o jornalista do SBT, Kennedy Alencar, Elivaldo, entrevistou ontem o presidente Michel Temer. O SBT exibiu essa entrevista ontem no jornal, no principal jornal, no SBT Brasil, e nós separamos alguns trechos dessa conversa do presidente Michel Temer com o jornalista Kennedy Alencar. No primeiro trecho aí, a gente vai ver que Temer acredita que o Brasil pode mudar o sistema atual. Ele defende o semipresidencialismo até 2022. Um semipresidencialismo, portanto, volto a dizer, com um presidente com funções relevantes, né? Mas delegando a função de chefia de governo, de chefia da administração para um primeiro-ministro seria útil. Quem escolheria o primeiro-ministro e o ministério inteiro? Seria o presidente? Seria o presidente quem escolhe o primeiro-ministro. E vai depender muito, né, Kennedy, do que o Congresso decidir. Se conseguirmos, quando digo conseguirmos, o Congresso conseguir. Tem que realizar uma emenda constitucional, né? Uma emenda constitucional. Realizar isso para 2022, acho que já é um passo muito sério para o Brasil. Na opinião do presidente, para 2022. O que deve ir terça-feira para o plenário da Câmara da Reforma Política já deve ser mesmo o distritão ou o semidistritão. Exatamente. Para 2018 e 2020. E a maneira aí de financiamento da eleição do próximo ano também deve ser o debate. Fim da coligação proporcional, cláusula de barreira ou de desempenho dos partidos políticos. Essas são as medidas que deverão ser apreciadas, votadas na Câmara Federal e depois seguir para o Senado. Tem só um ponto lá que parece que é consenso e unanimidade nessa reforma política, e para nós também é consenso e unanimidade. A gente aprova essa ideia, que a posse não aconteça no dia 1º de janeiro. Sem embaixo, a gente faz movimento. Isso é a melhor ideia que já tiveram, melhor mesmo. Na sequência da entrevista, o presidente Michel Temer avaliou, Elivaldo, a privatização da Eletrobras, falou sobre as reuniões noturnas com o presidente do TSE e o ministro do Supremo Gilmar Mendes e também com a procuradora que vai assumir agora a PGR, Raquel Dodge. Presidente, nesse episódio aí que envolve o Ministério Público, o senhor teve um encontro recente com a futura Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodge, às 10 da noite no Jaburu. Vira e mexe a encontros do senhor com Gilmar Mendes, com outros políticos, tarde da noite, né? E eles são criticados. Como é que o senhor responde a essas críticas, presidente? Acho que precisa acabar com essa história de você não poder conversar com as pessoas. Quem fala que 10 horas da noite é tarde, deve ser porque trabalha até às 6 e acha que depois das 6 ninguém pode trabalhar. O presidente da República trabalha permanentemente, Kennedy, e ele não tem local de trabalho. O fato de eu conversar com você não significa que você vai me proteger, tá certo? Então eu tenho, ou o contrário, não é? Então nós precisamos acabar com isso. Eu estou disposto a acabar com essa cultura. Eu converso com quem eu quiser, na hora que eu achar mais oportuna e onde eu quiser. Em relação à privatização da Eletrobras, o que o governo pode fazer? Que modelo ele pode fazer para garantir que a conta não fique mais cara e que tem também aquela tarifa social de energia elétrica que atende a população de mais baixa renda? Isso tem que ser analisado ao longo do tempo. Você veja que nós acabamos de anunciar essa fórmula, né? A primeira ideia é que isto pode baratear, não é? A conta elétrica. Esta é a primeira ideia. Agora, eu não tenho os dados concretos, e nem a essa altura, ninguém tem dados concretos para isso. A ideia é baratear. É buscar um modelo que garanta... buscar um modelo que não encareça, ao contrário, reduz o preço. A ideia é baratear, alguns analistas acham que não vai repercutir muito na conta, mas vamos ver o que vai acontecer com a Eletrobras. Principalmente que precisa assim, de muito debate, de muita discussão. Agora, Nádia, desculpa a ignorância, mas eu não conheço nenhuma lei que diz o seguinte: olha, o presidente da República só pode conversar com políticos, com autoridades, só até 10 horas da noite, depois ele tem que dormir. Não sei não, mas tudo bem. 10h30, 11 horas, eu já estou querendo dormir, mas para ele... Vai pro berço, eu acordo 5 horas da manhã, para ele pode dormir mais tarde, para acordar mais tarde também, né?